Olá, meu nome é João Victor e essa é uma aula em tópicos de matemática básica. Espero que você goste. Olá, a gente vai falar de semelhança de triângulos hoje. E semelhança de triângulo é a ideia que alguns triângulos, apesar de não serem idênticos, eles guardam algum tipo de proporção, algum tipo de semelhança entre eles. A gente vai ver melhor o que significa isso. Então vamos começar com esse exemplo aqui, com esse caso. Aqui a gente tem um triângulo, vamos dizer que ele tem um ângulo reto aqui, certo? E o que a gente vai fazer com ele? A gente vai aumentar ele todo por 2. A gente vai pegar ele e, como se eu estivesse aproximando ele da tela, eu vou aumentar ele, certo? E ele vai ficar assim. Então a base, a gente sabe que aumentou por 2. Esses dois triângulos eles continuam com ângulos iguais. Dá pra ver que os ângulos são iguais, né? Porque eu só aumentei o tamanho, eu não mudei nenhuma característica dele. E aí eu fiz isso de novo, aumentei agora mais ainda, e ele virou isso aqui. A ideia de semelhança me diz o seguinte: se esses triângulos eles são semelhantes, se eles são uma versão maior ou menor de um mesmo triângulo, existe uma proporção entre eles. Por exemplo, se eu pegar a base desse aqui e divido pela altura dele, isso vai ser igual a pegar a base desse aqui e dividir pela altura dele. Então esse x aqui, ele seria, colocar aqui, seria 4. O que faz sentido, né? Se eu aumentei por 2, a altura teria que aumentar por 2. Tem essa forma de encarar essa razão. E tem outra razão que você pode fazer aqui, que é pegar essa base, dividido por essa base, tem que ser igual a essa altura, dividida por essa altura. Aqui a gente descobriu já, mas seria x. E esse x, novamente, é 4. E a gente podia fazer a mesma coisa para esses dois triângulos aqui. Por exemplo, seria 2, essa base sobre essa base é igual a essa altura sobre essa altura. E aqui 2y é igual a 3 vezes 4, 12, y é igual a 6. Que faz sentido de novo, porque isso aqui, esse triângulo é 3 vezes esse, né? Em tamanho. Então, 6 e 3. Então essa é a ideia. E a gente consegue saber se dois triângulos são semelhantes de acordo com algumas características dele. O primeiro caso é se dois ângulos são iguais. E por que isso funciona? Porque imagina que a gente fixa esses dois ângulos. Esses dois ângulos não vão mudar. O que eu posso mudar? Eu posso mudar o tamanho dessa base. E quando eu mudo o tamanho dessa base, eu acabo mudando a distância desses dois aqui, ó. Então, se eu tenho aqui pequeno, estou aqui pequenininha a base. Se eu aumento ela, eu acabo aumentando esses dois lados também. E esses triângulos são semelhantes. Então, dois ângulos iguais, triângulos semelhantes. Um outro caso é o lado, lado, lado. Aqui fica mais claro. Você tem três lados iguais, você não consegue mudar esse triângulo de nenhuma forma. Porque se você mudar algum ângulo, você vai mudar o tamanho de algum lado e assim por diante. Então esses triângulos aqui, eles são necessariamente semelhantes. Nesse caso, congruentes até. E o terceiro caso é se você tem um lado, um ângulo e um lado nessa ordem. Por quê? O que você pode fazer aqui? Você não pode mudar esse lado, não pode mudar esse lado, não pode mudar esse ângulo, abrir ou fechar. A única coisa que resta é fechar esse triângulo. Não tem o que fazer. Ele vai ser sempre... Então, se você tem dois triângulos com esses mesmos tamanhos e esse ângulo, não tem como ele ser diferente disso. Ele vai ter que ser esse triângulo. Então, eles vão ser semelhantes. Então, agora aqui, um caso interessante é esse aqui do teorema fundamental da semelhança, que é o seguinte, o que ele fala? Ele fala que se eu cortar um triângulo com essa reta aqui, ó, paralela à base, elas duas são paralelas, elas são aqui, ó, uma retinha com a outra, esse triângulo
DE, certo? Esse triângulo que eu criei, esse pequenininho, esse triângulo DAE, ele vai ser semelhante com o triângulo grande que eu tinha, ABC. E aí você pode fazer todo tipo de conta, sabendo que esse vai ser proporcional a esse. Isso vai aparecer muito, então tenha sempre em mente.